Olá, estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E neste programa especial nós iremos falar inicialmente sobre o centenário da Semana da Arte Moderna e convidamos o professor da UFT, Márcio Melo, da UFNT, que irá falar sobre uma obra muito importante de Mário de Andrade, chamado Macunaíma, tá? No segundo bloco, teremos mais informações para você interessante, que é o quadro Arezzo Sotro, De Volta ao Passado. Continuidade do segundo capítulo da professora, aliás, da Josefa, uma pioneira, né? Da pioneira Josefa Dias, dando continuidade da semana passada que nós falamos, e agora ela vai falar mais ainda daquela época antiga, quando a Araguaína praticamente era inabitável, né? E no terceiro bloco, nós iremos encerrar com o bloco do Caldeirão Cultural, com o Gilcinho da guitarra, cantor e compositor brega de Araguaína, e vocês vão conhecer muito sobre o trabalho dele, lindas melodias, ok? E se você quiser obter mais informações, você pode acessar o meu site www.historiadearaguaína.com.br. Nossos programas estão todos lá, tá bom? E também no YouTube, através da TV aratocan.net. É só você acessar lá, tvaratocan.net, e você vai entrar no canal do YouTube, que tem todos os nossos programas para você assistir. Depois, às vezes você não tem tempo, né? No final de semana, mas depois você pode também, qualquer hora, no momento, na internet. Nós temos também um reprise toda segunda-feira, tá? A partir das 17 até as 18 horas. Não esqueça, viu? Conto com a sua audiência e convide todos os seus familiares para juntos assistirmos essa programação especial para a família araguainense, ok? Vamos lá? Muito bem, estamos iniciando aqui mais um bloco do Caldeirão Cultural, na área de literatura, e hoje estamos recebendo o professor Márcio Araújo de Melo. Ele é mestre em literatura brasileira pela UFG e doutor em literatura comparada pela UFMG. É professor titular da UFNT e do curso, ministra aula no curso de letras, né? E da PPGL. Nós temos a honra e o prazer de recebê-lo aqui hoje para tratarmos um pouco sobre a Semana da Arte Moderna, enfocando o livro de Mário de Andrade, Macunaíma. Bom dia. Bom dia a todos. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. A Semana da Arte Moderna, ela é um marco na história literária do Brasil, e ela aconteceu em 1922, na reunião de vários intelectuais, né, da literatura, arte plástica, teatro, né, a parte também do pintores, escultores e da música, dança. Então, e nela, os escritores principais, quais foram que se destacaram, professor Márcio? Assim, é uma reunião de grandes intelectuais naquele momento, né? Você tem, por exemplo, além do Mário de Andrade, o Oswald, você tem escritores, Manuel Bandeira, você tem também o Graça Aranha, que é um escritor que já tinha, né, um nome, né? Você tem também aí, na música, você tem o Villa-Lobos, né, que é um importante compositor brasileiro. Mas você tem, então, uma reunião de um grupo, né, grandioso aí, que vai pensar um pouquinho esse projeto, né, esse projeto de tentativa de construir aí uma independência cultural das artes brasileiras, né? Não é à toa que a semana ela vai acontecer exatamente em 1922, né?
porque são 100 anos, né, de independência do Brasil. Se, pelo menos didaticamente, a gente pode falar que em 1822, com a independência do Brasil, há aí um projeto de independência econômica, política, né, uma certa autonomia, uma né, certa autonomia, né, de Portugal, e sem dúvida há, né. 100 anos depois, a gente tem, então, esse projeto, né, de criação de uma autonomia, um grito de independência, para dizer assim, né, partindo aí também agora do eixo São Paulo, né, para essa proposta, então, cultural. Além de ter elementos que ainda hoje representam o Brasil, a obra revela um enorme acervo de palavras indígenas, né, especificamente Tupi-Guarani, né? E muitos mitos desses povos também estão presentes no livro, como a origem do nome do título do livro, né? Que é Macunaíma, o que significa grande mal. O grande mal, é. E é engraçado que a gente pronuncia Macunaíma, né? Mas em Roraima se pronuncia Macunaíma, né? Como Roraima, né? Mas o Macunaíma, ele é um deus, né? Ali para aquela região, né? Então, que tem, aliás, um monte, né? Lá no Monte Roraima, onde Macunaíma, ou Macunaíma, viveria. E é exatamente desse local, esse projeto do MAR de interiorização, né? Floresta, urbano, floresta, é um projeto de redescobrir esse Brasil, ou, na verdade, eu nem diria redescobrir, porque nunca foi descoberto, era um projeto de descoberta desse Brasil, né? Era um convite de interiorização, que até hoje, né, esse projeto é meio, digamos assim, ainda não é um projeto completo, não é um projeto resolvido no Brasil, né? A gente não tem esse projeto consolidado, tanto é que a gente vê as grandes discrepâncias que a gente tem, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, né? Quanto mais a gente vai a gente vê as diferenças desse Brasil, por mais que ele seja continental, né? Esse projeto é um projeto que o Mário, que não é nenhum projeto do Mário, é um projeto que está lá no, por exemplo, de certo modo, lá no Palacheta. O Macunaíma, ele é um personagem principal do livro, né? Isso. Ele é individualista, preguiçoso e faz o que deseja sem se preocupar com nada. Além disso, é vaidoso. Mente com maior facilidade. Sim. E gosta, acima de tudo, de se entregar aos prazeres carnais. Né? Irmão de Macunaíma, tinha fama de feiticeiro. Sim. E representava o povo negro. O Manap, né? Assim, eu acho que o Macunaíma é um personagem, não dá pra gente rotulá-lo só de preguiçoso, enfim. Rotular. Porque o Macunaíma, ele é um projeto, o Mário não gostava muito disso, de ser um brasileiro, né? O Mário diz, não, ele não é um brasileiro, mas ele acaba sendo um herói nacional, de certo modo, mas ele está na sua própria essência na contradição. Ele faz coisas boas, ele faz coisas ruins, ele faz coisas burras, ele é egocêntrico, mas ele não tem um projeto, né? O Mário, ele faz para mim, né, o meu modo de ler o Macunaíma, ele faz um projeto de uma nação que fale, né? O projeto de nação do Brasil, para mim, o meu modo de ler literatura brasileira é sempre um projeto muito falido. Então, o Mário, ele cria uma personagem que vai indo, né? Ele vai, quando um dado momento do romance, né, o Macunaíma poderia casado com uma personagem que é a Sol, né, vê a Sol, ele opta por ficar lá, como diz no romance, brincando com os portugueses na jangada, e esse projeto de Brasil fale, né? Seria uma ideia de juntar esse Brasil com a própria ordem da América Latina. Nesse sentido, né, então, o Mário, ele mostra para nós esse projeto de Brasil falido, que vários escritores, né, para mim, vai pensar esse Brasil como um projeto meio falido, né? Se a gente olhar, por exemplo, o próprio Grande Sertão Veredas, o Reobaldo também, para mim, vê um projeto meio falido, porque ele nunca tem um herdeiro. O próprio Machado de Assis vai sempre trazer personagens que não têm herdeiros,
como, por exemplo, tem lá o Memória Próxima de Brás Cubas, o Brás Cubas não tem herdeiro, o Bentinho tem um herdeiro, mas ele acha que é filho do amigo, o Graciliano Ramos, lá no Paulo Honório, ele tem um herdeiro e acha que a Maria Madalena também traiu o marido. Então, para mim, o Mário estaria na ordem, de certo modo, por essa lógica, é claro, né, desses escritores que não produzem um futuro para o país. Então, apesar de ser, sem sombra de dúvida, né, um olhar para esse Brasil e um projeto para esse Brasil, mas é um projeto que precisa ser sempre revisto, né, porque nós temos um projeto de futuro sempre rompido. Quando a gente vai construir um projeto de futuro, ele é rompido por algum motivo, né? Por vários motivos. Então a literatura, para mim, a literatura brasileira, há muito tempo, ela tenta produzir esse projeto de nação. E o Macunaíma é um projeto de nação e, de certo modo, uma leitura possível, é um projeto de uma nação falida, né? E em relação à obra, quem matou Macunaíma, né? Seria no final ali da história. O Iara? Olha, ali foi aquela situação. Você tem ali claro que o Mário vai trabalhar ali com a ideia da Iara, né? Que seria aí, né, uma entidade aí das águas, né? E na verdade o Macunaíma ele não chega a morrer, né? Porque ele quer brincar, porque há muito tempo ele não brincava, né? Então ele está lá desejoso e aí o Iara começa a seduzi-lo, né? E ele sabe que é o Iara, mas mesmo assim, né, ele caminha para a morte, se né? deixa levar, se deixa levar, e ela vai, ele meio que devora uma perna dele, aí tem uma imagem aí um pouco de um Saci Pererê, né, que o Mário aí cria, né? E o Macunaíma então sai e resolve, então, ele fala assim, não, eu cansei de viver, então eu vou então virar uma estrela, né? Ele vai vir a constelação de Ursa Maior. O interessante é que o Mário, a constelação de Ursa Maior, ela não é vista aqui no Brasil, né? Dizem que pode se ver lá no extremo norte do país, enfim, não é, mas na maioria do Brasil não se vê a constelação de Ursa Maior, ela é só vista lá no hemisfério norte. Então, de todo jeito, o Mário, né, ele cria aí uma outra contradição, né? Como é que ele não criou uma constelação vista no Brasil, né? Não é um Cruzeiro do Sul, não é as Três Marias, né? Na verdade, não é a Estrela d'Alva, ele vira exatamente a constelação de Ursa Maior, e o Mário, então, ele meio que constrói essas contradições dentro da obra, ele nos dá e nos tira, né? Ao longo de toda a obra, né? Então, o Macunaíma não chega a morrer, né? Ele chega, na verdade, a desistir de viver. Mas depois antes dele desistir de viver, né? Ele já contou toda a história para um papagaio. Né? Que esse papagaio, ele veio, né, para cá, né? E vai escutar toda a história e é meio que guardião dessa história. Então, o Mário, ele cria umas coisas muito interessantes. O Macunaíma, ele tem a história, ele sabe da história, ele conta para um papagaio, esse papagaio conta para outra pessoa que talvez, digamos, tecnicamente fosse o Mário de Andrade, e o Mário de Andrade escreve essa história. Vai se pulando do oral para o escrito, do oral para o escrito. Trabalhar a oralidade. A oralidade é escrita, né? E esse papagaio... História viva, né? E esse papagaio, ele é muito interessante, pelo mesmo modo como eu leio, porque quando o Cabral, Pedro Álvares Cabral, chega ao Brasil, né, o que a gente chama de Brasil hoje, né, e pelo menos na Carta do Caminha conta que se tem um papagaio ali com o Colombo, isso, ali com as caravelas, né, e há um papagaio ali que o Cabral trouxe, né, e esse papagaio eu consigo ler, se é que eu faço essa correlação meio maluca, mas que esse papagaio é o papagaio que seria o papagaio
que o Cabral trouxe, porque quando ele conta essa história para vamos dizer, o Mar de Andrade, ele bate asas e volta para Portugal, né? Então lá no romance, lá na Rapisódia diz, o papagaio contou a história e bateu asas e voltou para Portugal, né? Então, para mim, é um modo de ler, do Império, né? É um modo de ler que também agora esse papagaio volta para contar a história do Brasil para os portugueses, né? Então, o Macunaíma é, de certa forma, a nossa história contada para a Europa, contada para Portugal, contada para o mundo, e a nossa história dita de outro modo. Essa oralidade tão forte na nossa cultura, né? Na nossa cultura do Norte, contar histórias. Então, o Mário, é o que eu estou dizendo, ele vai brincando conosco, como nós leitores, né? Com esse projeto que ele tem para nós entendermos como é que esse Brasil funciona e como é que esse Brasil não funciona, né? Não sei se eu fui claro. O herói descobre que Pietro, né, é gigante Piamã, Piaimã, que come as pessoas e vive com a Caapora. Na primeira vez em que eles se encontram, o Titã mata Macunaíma com uma flecha. Sim. E a fatia em partes pequenas. Sim. Então, nesse momento aí, ele trabalha a questão do canibalismo, né? Sim. Então, o gigante Pietro Pietra, o gigante Piaimã, é uma mistura que o Mário faz, é uma brincadeira, porque Pietro Pietra é italiano, né? Venceslau Pietro Pietra, né? Venceslau né, tudo italiano, e essa força que a Itália tem na literatura, né, com Dante, por exemplo, com Boccaccio, né? Exatamente. Você tem toda uma força, né, da literatura renascentista italiana, essa força que o Mário vai trazer, então, né, sobre essa literatura. Piaimã é de origem indígena, né, então, essa imagem do gigante, e o Mário, então, vai brincar, quer dizer, vai jogar com essa questão do canibalismo aí, como os indígenas, né? E essa imagem, porque o que acontece, né? O Macunaíma, ele está vindo, então, depois que ele está vindo ele está vindo para São Paulo, porque ele perdeu a Murequitã dele, que é um talismã, né? Parece um sapinho, né? Que é que todas as Amazonas, né? Por isso o mito da Amazonas, né? Que é essa região da Amazônia, né? Desde os colonizadores, o Gabriel Soares, né? Eles viam lá umas mulheres guerreiras que eles chamavam então que eram as Amazonas. Por isso então Amazônia e Amazonas, né? Bom, então aí o Macunaíma ele casa com a Amazona, que é a Cia, mãe do mato, e elas têm filhos com eles, né? Então, quando uma amazona tem uma relação com um homem e ela engravida, ela dá de presente para ele, segundo a lenda, uma murequitã, que é um amuleto mágico, né? E o Macunaíma, então, ganha esse amuleto mágico da Cia, mãe do mato, e quando ele está vindo para cá, ele perde esse amuleto, que é por conta, ele encontra a boiuna Lu, né? A boiuna, né? Que a gente conhece aqui, toda Araguá. Então o Mário vai trazendo esses mitos todos, a boiuna. Então ele corre dessa boiuna, acaba perdendo essa murequitã. E essa murequitã, então, um peixe come, e um pescador acha essa murequitã na barriga aí de um peixe e vende para o Venceslau Pietro Pietra. Então ele vai lá para São Paulo, o Pietro Pietra e tal. Olha como é que o Mário vai trazendo todas essas questões, né? Os italianos, a migração italiana. Então ele já é aí um cara gigante, mas ele mas ele já é rico, né? Tanto é que ele compra o Murequitã, ele é rico, ele é poderoso, né? Ele é uma espécie de um comerciante. Ele traz joias, traz todas... E ele vai misturando esses mitos indígenas com esse imaginário nosso italiano. E aí, quando o Macunaíma, então, vai tentar negociar com o Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, para comprar a Murequitã. Só que o Venceslau não quer vender, e ele acaba então confrontando com o Piaimã, né? E que ele acaba então matando o Macunaíma, e aí ele é ressuscitado aí pelo Manap, né?
Ou seja, então toda essa construção do Mário, né, aparece um pouquinho nesta... a gente falando assim, fica parecendo que é um romance meio, um rapisódio, um romance meio maluco, e de fato é, né? Assim, eu acho que Macunaíma é uma obra que a gente tem que sempre revisitar, né? Não só pelo que ela aborda, por exemplo, se pegar o gancho do Darcy Ribeiro, né, que é aquele antropólogo que está preocupado com a formação do povo brasileiro, né? O Mário, ele é aquele pesquisador que está preocupado com a nossa história, com a nossa antropologia, né, com a nossa cultura, a nossa cultura literária, oral, as músicas, né? O Mário, ele é um tipo de intelectual que transitava em várias áreas. Ele estudava música, ele estudava antropologia, literatura, cultura, ele estudava religiosidade. Ele tem um livro muito bonito chamado Música e Feitiçaria, né? Genial, né? Uhum. Ele tem também o Dicionário de Música, ele tem livros sobre viagem, né? O Turista Aprendiz. Ele é um daqueles intelectuais que a gente há muito tempo não vê mais, né? Esse intelectual que transita por várias áreas. Então, ler Macunaíma é visitar e revisitar esses lugares tão importantes para nós entendermos, né, por exemplo, o que está acontecendo hoje. Né? Por quê? Porque quando a gente vai pensar hoje a questão das raças, né, das questões das mulheres, dos negros, né, do norte, né, do nordeste, a gente está encontrando, né, em Mário, né, se não encontramos respostas, a gente encontra questionamentos, discussões. Nós daqui do Tocantins, né, o Mário, ele nos diz, né, ele nos diz porque ele traz o norte para a literatura, né, como outros escritores, né, trazem o norte, o Eli Brasiliense, né, o Bernardo Ellis e vários outros, né, que trazem o norte de um modo diferente, efetivamente, mas o Mário, então, ele traz o norte para nós. Né. Muito bem, quero agradecer a presença do professor Márcio Melo, né, titular da UFNT, e que brilhantemente explicou de forma sensacional esta obra do Macunaíma, né? E espero que vocês tenham gostado bastante. E agora nós vamos para o próximo bloco, que é Arezzo Souto, de volta ao passado, ok? Fique comigo, voltaremos em alguns instantes, logo após os comerciais. A coisa que eu via meus tios falar, que ela tinha uma herança no Maranhão, certo. E ela falou que lá não sei o que, ela falou que tinha essa herança dela lá, que não sei o que, e aí com isso ele se revoltou-se com ela e falou que na terra que mulher cantasse como lugar ele morava. Ah, certo. E aí, com essa separação, ele dividiu as terras. Dividiu as terras, foi. Era muito grande, né, a área da fazenda? Era grande. A senhora lembra mais ou menos quantos mil alqueires, né? Eu falava nas divisas, 2 léguas, 3 léguas, não sei lá como era, porque eu não lembro mais direito. Eu sei. E aí foi dividido entre os filhos? Foi, né? foi. As criação também, as tudo. Criações levou, a parte do gado dele ele levou. Pra lá, foi. E ele foi lá para Miracema? Não, no município de Miracema, para lá, que ele ficou lá, acho que ele morreu para lá. E lá ele faleceu, né? Faleceu.
Certo. E a senhora, depois lá da fazenda, seu pai faleceu, a senhora já morava aqui em Araguaína? Quando a senhora chegou em Araguaína? Morava na zona rural, né? É. Quando veio para a cidade? Não, quando eu Como casei, foi? que eu fui A senhora casou com quem? com José Dias Ribeiro. Ah, José Dias Vanderlei que é, olha aí. José Dias José Dias Vanderlei. Vanderlei. É. A senhora é da família dos Vanderlei lá de Vanderlei? Não, era só ele. Ah, só ele. É. Sim, aí desse casamento Aí eu fui pro Mato Verde. foi morar no Mato Verde? Mato Verde. Na fazenda que era Do Antônio, de José Dias Ribeiro. do José Dias Ribeiro. Mas Teve quantos filhos, quem? senhora? Eu? Foi 12, mas só criei 6. 12. Meus filhos são Manuel, Maria, Estevo, Tereza, Antônio e Benevenuta, que é o nome da minha avó, Benevenuta, Isso aí. que eu botei o nome. E quando a senhora decidiu ter uma residência aqui na cidade? Aqui na cidade já tem uns mais de 20 anos que eu comecei a comprar casa aqui, que já tem essa casa que nós moramos aqui, e tem outras mais. Inclusive essa rua, essa rua aqui, a Tiradentes. Rua Tiradentes, ela é bem antiga, não é? Antiga, das primeiras. Fala um pouquinho aqui como era naquele que a senhora começou a fazer o barraco aí. Como é que era essa rua? Aqui só tinha essa casa aqui que nós moramos. Essa daqui que eu estou bem aqui agorinha, era ainda. Não era agora. Areão, né? Era Areão, tomador. era. Ah. E aqui pra frente tudo, quase não tinha casa, Não tinha casa. Não. Daqui pra frente Era falhado, né? É. Algum barraquinho. E daqui pra frente não tinha nenhuma casa. E como é que era construída essas casas? Era de tijolo, bem construída ou não? Não, as primeiras casas que eu conheci mesmo aqui, só com 5, que eu conheci aqui, 5 casas de telha. Ah, 5 casas de telha. Era. O Tudo era resto de tudo palha. era palha Era. extraída do coco, né? Era. Babaçu, né? A igreja da matriz eu conheci, coberta de palha, tapada de palha por baixo. Foi, né? Certo. E hoje, como a senhora vê hoje a cidade de Araguaína? Se evoluiu demais. A senhora acreditava que ela poderia crescer tanto? Eu acho que ninguém nunca acreditou, porque se eu acreditasse mais do que eu acreditei, eu tinha investido demais aqui em Araguaína. Tinha investido mais, né? É. E hoje não dá mais, né? Porque Hoje pra mim não dá mesmo mais também. Também que ficou muito caro também, Ficou né? caro aqui. Os imóveis, lote, foi, tá um absurdo, né? Absurdo, Valorizou. absurdo. Valorizou demais, né? Quanto é que era um lote naquele tempo que a senhora veio pra cá? Menina, aqui num tempo, há Quase 30 cruzeiro. anos atrás, É. nós comprávamos, se comprava um lote era por R$2, R$3. Era? Era. E Mas também para você fazer esses R$2, era, é muito dinheiro. E em relação ao documento, o que a pessoa dava? Você dava esses R$2 e o que a pessoa dava de documento? Agora eu não estou mais lembrada do que a gente fez. Não era papelzinho? Era um papelzinho. A sessão de sessão de direito. Não Acho que não tinha, não era registrado. Não era em cartório não, Não era cartório né? não. Ah. Era só sessãozinha de direito. Era só passar da mão para o outro. Era Depois foi que veio a garantia era essa. Registrar. A senhora conheceu o primeiro prefeito aqui, o seu Anatólio Dias Carneiro? Conheci no tempo dele solteiro. Ele morava na Filadélfia ainda na época. Ah, da família Moraes, Filadélfia. Ele casou com a Ele casou com quem? a Lina Moraes. Lina Moraes. Família nobre de lá, né? Político, né? Político. E Onde tinha Adevaldo de Moraes, que era o cunhado dele, tinha Adailto. Eu conheci tudo. O Adailto foi prefeito. Foi prefeito. O Adevaldo deputado foi até deputado estadual. A senhora sabia que foi o senhor Adevaldo que aprovou a lei de criação do município de Araguaína? Sei. Quando era deputado? Sei. Pois é, foi ele que conseguiu criar o município. Ele gostava muito daquilo, né? Gostava. E ele gostava também do negócio de jogo. E ele era animado. Gostava de jogo? Jogar o quê? Carta, baralho? Não, jogo de bola, assim. Já tinha bola? Assim, já, Futebol, ele gostava? Onde eram os campinhos aqui de jogo? Não sei mais onde era bem direitinho, não lembro assim, nunca dei. Só sabia assim da história, porque eu toda a vida eu gostei assim de participar das coisas. E a igreja? Como é que era a sua relação com a igreja?
A igreja nós... A senhora era da igreja católica ou da católica, né? Daqui da O Padre Pacífico, então, a senhora conheceu? Vixe, Padre Pacífico demais. Conheceu, né? Demais, vinha festejo no tempo. Deu nova. Fala um festejo aí do Sagrado Coração de Jesus, como é que era? Do Sagrado Coração de Jesus. Era uma festa. Era festa mesmo, animada. Vinha gente da Filadélfia, vinha gente de todo lugar. Mas isso era animação. Até de Boa Vista, né? Tocantins vinha também. Porque os padres vinham da Boa Vista. Não tinha padre que permanecia aqui. Não era direto, né? Era desobriga. Vinha só no tempo do festejo do Sagrado Coração de Jesus. E quem animava essas festas? A senhora lembra dos cantores? Aqui, antigamente, quem animava muito aqui era esse povo mesmo, mas era o Barroso. O Barroso. Manuel Barroso, Leal Barroso, que tinha o Hotel Barroso ali. Que toda a vida ele participou, quando foi na época de dividir o município. Ele era um dos que estava por dentro também. E Zeca Barros, a senhora conheceu? Zeca Barros, eu não conheci ele assim pessoalmente para conversar com ele, mas sei demais assim da história do Zeca Barros. Papai, que era muito amigo do papai desse povo, assim, Vital, que eram os primeiros comerciantes por aqui. Oswaldo Cardoso. Oswaldo conheceu Cardoso. do Bar Cristal, que tinha aqui na Avenida a Rua Grande, que é hoje a Conde João Lima. Isso aí já tinha muita gente, mas naquele tempo, quando eu vinha pra cá mais o papai, tempo de festejo, eu não estava ligando muita coisa não. Eu queria estar na faula de gente, não, é aquela coisa. O que tinha lá? Diz que tinha pescaria, né? Vendia licor. O que vendia no festejo? Vendia, sabe o que era bebida? Gengibirra, que era ótimo. Ficava tudo bêbado. O gengibre naquele tempo apanhava, fazia gengibirra para beber, para tomar. Era o licor daquele. Era o licor daquele tempo. Isso era animação mesmo. E na culinária, questão de comidas, que as pessoas vendiam aí? Culinária, sim. Tinha bolo, que era? Era bolo de arroz, leitoa. Era frango, já vendia também. Vendia frango? Já vendia frango, vendia assim. Não era muita coisa não, porque sempre tinha aquele lugar que o povo, já tinha aquelas pessoas que você já sabia o lugar que ia. Eu mesmo. Quando eu ia para casa da Josefa Silva, que foi a minha primeira professora. Sim, fala um pouquinho sobre a professora Josefa. Pois é, a Josefa. A senhora conheceu ela? A Josefa eu conheci demais e foi minha primeira professora que no tempo que ela começou. Aonde? Lá no... Primeira vez que ela foi lecionar aqui foi no Olho d'Água, na casa do Padre Israel. Na fazenda, Na fazenda. Né? Fazenda Olho d'Água. Olho d'Água, que era do meu avô Estevão de Brito. E como era o pagamento que o seu pai fazia para ela? Eu não sei. Era em dinheiro ou era em coisa? Dinheiro. Era assim, o Padre Israel arrumava. Ela ia para casa do Olho d'Água e o Padre Israel botava ela lá, mas eu era afilhada dele. E ele dizia, eu não vou cobrar nada porque ela é minha afilhada, então ela vai ficar aqui igual meus filhos. Então ela se alimentava lá? Lá se alimentava de graça, de graça, tudo direitinho, tudo, não pagava nada. Nada. E tudo. E ainda pagava Pagava uma porcentagemzinha para ela. Para ela poder vir, né? Era. E ela trabalhou muito nessa região, não era? Nas fazendas? Nas fazendas. Domicílio, né? Depois ela arrumou um meio de trabalhar aqui pelo município, pelo estado. Certo que ela ficou trabalhando aqui mesmo. De professora até quando ela não pôde mais. Eu sei. Mas antigamente ela trabalhava nas fazendas lá. Vai. Em dezembro de 2007, o Felipe Borges Dias lançou-se esse livro sobre a família Dias, as Bundias dos Dias. Então, nesse livro tem um pé de manga, que da Boa Esperança, que tem 100 e tantos anos, que hoje ainda é o pé de manga. Vamos ver, vamos dar uma olhada nele. Aqui é Esse pé de manga tem mais de 100 anos, lá na Boa Esperança, que foi meu bisavô Antônio Dias Ribeiro que plantou, trazendo esse caroço de manga da Carolina. Carolina? Foi. Nossa, tá antigo mesmo, hein? E ainda dá fruta ainda? Ainda dá. Normalzinho, mesmo jeito. Carrega aqui só. Vai. Inclusive, este altar era de meu avô Anaclete Benevenuto.
que minha avó Benevenuta era muito católica, mandou fazer esse oratório onde tinha os santos, que naquele tempo o povo vivia... Tá torto. Tá torto. É assim? Assim. O povo católico Vai. rezava na sua casa. Era um costume, né? Um costume de rezar todo sábado e domingo, todo domingo de manhã, os pais reuniam a família, como eu fui criada lá em casa, o papai e a mamãe rezar sábado à noite, o terço, e domingo de manhã. Isso era por uma obrigação. Isso Rezar aí. o terço. E essa louça também era das vasilhas do meu avô, que eles gostavam dessas vasilhas, e depois essa bolsa era a bolsa dele guardar os documentos, e ficou até hoje, então hoje essa bolsa existe. guardada. Né? Guardada, não foi eu que guardei, mas foi a minha família, hoje está na minha família. E esse rosário? Esse rosário era da minha mãe. Sua mãe. Como era o nome da sua mãe? Maria Brito Marinho, que era a esposa de Manuel Dias de Oliveira. Ah, tá certo. Tá lá. Olha, aqui tem uma caixa de fósforo, que é no tempo do fósforo de cera. Que naquele tempo as caixas de fósforo que era o palito era tudo de cera. Ah, de cera. Era. E esse cachimbo, o menino botou porque achou bonito, porque naquele tempo todo mundo, quem gostava de fumar, era num cachimbo velho de barro, que tinha um pouco que sabia fazer cachimbo de barro. Ah, era tradicional, era cachimbo. 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 Tinha as pessoas que... Social, era mais social. Era todo mundo... Não usava o porrão na palha de milho, não. Palha, isso era mais... Era assim, mais difícil. A pessoa mais social usava era o cachimbo. Cachimbo. Né? Por isso de mais velho, tudo no cachimbo de barro. Agora eu que nunca gostei, que eu nunca fumei mesmo. Certo. E aqui também eu estou mostrando, aqui onde eram os escravos, que aqui esses escravos é quem puxava engenho, é quem fazia tudo, trabalhava a semana toda, o patrão, sábado e domingo ia trabalhar para eles. Esses escravos sofreram demais nesse tempo. O que tinha na fazenda? Tinha criação de gado? Criação de gado, um engenho que passava 3 meses de moagem, vi o papai demais te falar aqui. Era 3 meses de moagem, fazendo rapadura, fazendo açúcar, fazendo doce, fazendo tudo. Ah, tá certo. E quero fazer também uma homenagem ao Manezinho, o nome era Manuel Maria Dias, que ele foi quem primeiro lutou pela família, que ele queria lançar um livro, mas não chegou a oportunidade dele ter lançado o livro, mas muita coisa ele deixou já escrito. E ele era um homem muito inteligente. Foi carteiro, né? Foi carteiro em Carolina. Aqui ele mudou para cá, ele mudou daqui para Carolina, teve um tempo lá na Carolina, depois mudou aqui para Araguaína. Trabalhou lá na Câmara Trabalhou Municipal. na Câmara Municipal. Foi uma pessoa que deixou o nome para muito tempo aqui, porque ele foi uma pessoa... Os registros que existem sobre a família Dias foi graças a grande parte a ele, né? Tá certo. E quais as suas mensagens final que você gostaria de deixar para os araguainenses? No momento, eu quero agradecer a Deus, nós hoje ter essa cidade importante aqui, nessa nossa região. A mais importante do estado, né? A mais importante do estado. Que hoje nós agradecemos muito. Temos de tudo, né? Temos aqui. de tudo, porque eu sei contar o sofrimento que tinha este povo antigamente, carregando todo o mantimento em coxa de burro, daqui para Babaçulândia, daqui para Filadélfia. Os tropeiros, né? Sem estrada, sem estrada, sem nada. O que é que o povo sofria, sem uma ponte, sem nada nos corvos.
E agradeço também aos políticos, porque se não fosse os políticos não tinha nada. Se hoje nós tem ponte, tem estrada, tem tudo, agradecemos os políticos. Que trabalharam. Que trabalhou a benefício da nossa região aqui. E agradeço também o Juscelino Kubitschek, que se não fosse ele, nada nós tinha aqui. Nós não tinha essa Belém Brasília, nós não tinha essa Agora nós iremos para o último bloco, Caldeirão Cultural. Hoje apresentando um grande artista de Araguaína, cantor e compositor, Gilcinho da Guitarra, ok? Vamos conhecer esse grande cantor e compositor. Caldeirão Cultural, aqui o artista tem espaço. E vamos agora com o Gilcinho da Guitarra, com a música Bebendo e Chorando. Eita, esse rapaz gosta de beber, menino. A galera aí dos barzinhos aí. Tchau, tchau, um abraço aí. Todos vocês. Venha
Muito bem, você acabou de ouvir Bebendo e Chorando com o Gilcinho da Guitarra. Voltaremos daqui a pouco, depois dos comerciais, ok? Tchau, tchau. Voltamos já. Muito bem, estamos retornando com o bloco aqui, Caldeirão Musical, hoje recebendo o grande cantor e compositor e guitarrista Gilcinho da Guitarra. E agora vamos conhecer um pouco, né, sobre a sua trajetória, sua história, até chegar agora o grande sucesso do momento, porque as músicas dele estão estouradas aqui na região, nas festas, na barraria, em cidades circunvizinhas, e vamos conhecer mais o trabalho dele, ok? Gilson, como começou, ainda na infância, essa influência para a área musical? Falem um pouquinho sobre suas origens. Onde você nasceu? Eu nasci aqui em Araguaína, né? Há muito tempo. E então minha mãe me levou para o Pará, né? Para a cidade de Eldorado dos Carajás. Eu tinha 2 anos de idade. Eu não ouvi. Aí então minha infância praticamente foi toda lá, onde eu tive incentivo, né, por parte do meu pai, principalmente quando eu vi um violão pela primeira vez, eu fiquei apaixonado. Aí eu pedi ao meu pai, como é que eu faço para comprar um violão desse? Então na época meu pai disse assim, é muito caro esse violão, mas eu vou dar um jeito de arrumar um violão para você. Aí um dia eu estava lá em casa tranquilo, eu tinha meus 12 anos de idade. Aí meu pai foi e me presenteou esse violão. Ele trouxe o violão e disse assim, ô Gilson, você vai tocar esse violão hoje para mim. Vou dar um prazo daqui para tarde você tocar esse violão para mim. E como lá é um lugar assim, na época muito difícil, muito dificultoso, aí então eu tive que aprender praticamente só. Então quer dizer que você não fez nenhum curso na área, né? Você é autodidata, um músico que aprendeu sozinho. Sim, praticamente. Através de ouvido, né? Ouvindo e tentando achar o som, no violão. Verdade. Legal. E naquela época, nós estamos falando aí que década? Que ano você nasceu? Eu nasci na década de 1981. Na década de 80. Sim, então, na década de 80, o que rolava aí no Parazão? Sim, no Pará... Era o Roberto Vilar ou ainda o Adelino Nascimento? Sim, como é que é? Já faz esse sucesso? Adelino Nascimento. Estourado. Aí, uns tempos, chegou Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Júlio Nascimento também. Da Leidiane, né? E é o cantor da Leidiane. Da Leidiane. Muito sucesso no Pará. Então, cantei muito a Leidiane. E outros bregueiros, né, que tocam brega, música brega. Aí, mais na frente, chegou o Roberto Vilar, que o Liquidor também estourou muito, né, na época. A Lambada também, né? A Lambada. Aí a gente, lá na nossa região, mais era Adelino Nascimento, Roberto Vilar. Brega mesmo, o puro brega mesmo. Brega mesmo. Aí eu me apaixonei pelo brega raiz, né? Chamado. E, veja bem, e quando você retornou para a cidade de Araguaína? Sim, eu retornei para a cidade de Araguaína, eu já tinha meus 18 anos de idade. Quando eu voltei para cá, para Araguaína, eu vi assim, eu soube assim, a minha mãe sempre falou das minhas origens aqui em Araguaína, eu era daqui mesmo, soube. Aí eu vim, só peguei o ônibus lá na minha rodoviária e disse assim, eu vou lá para Araguaína. E cheguei aqui, a cidade maravilhosa, minha avó já morava aqui, meus tios moravam. Fala o nome aí da sua família aí, quem é? Manda um abraço aí. Um abraço para minha avó, né, minha segunda mãe. Isso. Como é o nome dela? Cristina da Conceição. Cristina da Conceição.
Eu vim, fiquei na casa dela, e aí foi uma história boa, muito legal lá na época, muito show de bola. E quando foi a primeira apresentação num baile aqui em Araguaína, ou na região aí? Aqui na Araguaína, É. Na época tinha um local que chamava Castelinho, pode falar, né? Castelinho, um lugar muito legal. E tinha também Brasileirinho. Então eu participava quando os meus amigos estavam tocando, a gente iniciando, então dava oportunidade. Aí daí a gente começou a fazer festa só eu e um amigo meu primo, praticamente, Milton dos teclados. Certo. Aí a gente começou a tocar, começou a fazer forró. Aí começamos na cidade vizinha, Babassulândia. Quais as principais cidades que você realiza show? Fala aí pra galera aí. Hoje, na atualidade eu tô... Depois da pandemia aí, né? Depois da pandemia eu fiz meu primeiro show sábado passado, na cidade de Araguanã. Inclusive eu quero mandar um abraço para todos lá da cidade de Araguanã. E quero dizer para vocês que estou esperando o convite. Retornar novamente, né? Certo. E sobre os principais músicas que você já compôs, fez composição, fala um pouquinho, os grandes que o pessoal mais pede e gosta. Quais são? Hoje, na atualidade, eu estou com a música Bebê Cair, né? Essa música Bebê Cair, Bebê Cair trabalhando, é um trabalho que está dando certo. Todo mundo, onde fui fazer meu show, as pessoas cantando comigo. Olha, que legal. Cair. Isso me emocionou, tocou, né? Chega, eu me emocionei. Tocou o coração, né? Isso. Legal. E aí várias outras músicas, tem a música Promete, está no projeto também. E qual o telefone para contato de shows? Fala aí para nós, para nossa galera aí de Araguaína e região. O telefone é 991-03-7553. Pode chamar que a gente vai fazer aquele show para vocês. Repete novamente. 991-03-7553. Note aí, viu? O vídeo Gilcinho da Guitarra. E nas redes sociais, você tem Facebook, Instagram? Como é que tá o nome lá? Nas redes sociais, isso. Você pesquisa Gilcinho da Guitarra, no YouTube, no Instagram. Eu estou também no Spotify, né? Gilcinho da Guitarra. A música Bebê Cair tá... Tem o karaokê da música Bebê Cair no YouTube. Pode cantar junto comigo no YouTube também. Legal, muito bom. Muito bem, e agora que a gente conheceu um pouco sobre a trajetória do Gilcinho da Guitarra, vamos pra música, né? Vamos deixar de conversar e agora quero som. Som na caixa aí, mané!
Have you ever seen the wind? A roça Juscelino do teclado. Told me long ago, there's a cow before the storm. I know it be coming for some time. When it's too late, so listen to read the Sunday. I know shining out like the other. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? From under a sunny day, yesterday and days before, Sunday school is breakfast. I know, see that way for all my time. Till forever we do. So listen from back to love. I know it can solve our wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Come on down on Sunday. Yesterday and day, sun is going straight. I know, see that way for all my time. Forever we go. The second track is low. I know it can't stop that wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Come on down on Sunday. Have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Come on down and Sunday. Come on down and Sunday. Muito bem, e agora, infelizmente, nós terminamos o programa, né? Mas voltaremos próximo sábado, tá? Quem não assistiu, por favor, entrar através do site www.historiadearaguaína.com.br. Vai lá na galeria de vídeos e você vai ter todos os programas que nós já produzimos aqui na TV Líder, canal 20.1, ok? Quero agradecer a audiência de todos vocês e que vocês possam divulgar mais o nosso programa e também o canal no YouTube, né, que nós temos, que é a TV aratocan.net, onde você pode também compartilhar o vídeo de todo o nosso programa com seus amigos e familiares, ok? Tchau, tchau, um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.